Shalom, amados irmãos do remanescente do Zealdim. Que a paz do nosso Criador Yahweh e do nosso Mashiach Yahusha esteja com todos vocês. Iniciar este nosso estudo aprofundado hoje traz um sentimento de expectativa muito grande, sabe? Com certeza. É um tema denso. Exatamente. Porque a nossa missão é desvendar as riquezas monumentais do capítulo 2 do livro de Efilipsia. E logo de partida, é essencial estabelecer o nosso alicerce com mais profundo temor e reverência. Todo o embasamento desta análise, cada conceito que vamos explorar aqui, vem puramente da Bíblia hebraica. Isso, e das suas brilhantes notas de rodapé originais. Sim, o objetivo é beber direto da fonte primária, né? Sem aquelas interferências de ideias externas. Essa imersão na fonte original é justamente o que torna a exploração de hoje tão transformadora. O texto de Efilipsia 2 guarda segredos muito profundos sobre a própria essência do nosso Altíssimo Criador e do Mashiach. Ao longo dessa nossa conversa, o próprio conceito de humildade vai ser desconstruído e reconstruído, né? A partir de uma ótica totalmente nova. Exato, totalmente nova. A riqueza do hebraico nos revela nuances que alteram por completo a perspectiva de como a conduta diária deve ser vivida pelo remanescente. É o tipo de conhecimento que, redefine a nossa compreensão de propósito mesmo. Olha só, o texto já começa estabelecendo um vocabulário riquíssimo sobre o cuidado mútuo logo nos primeiros 4 versos. E, ao ler as traduções comuns, as palavras às vezes parecem perder um pouco do seu peso histórico. Mas as notas apontam para o termo ahavá. Ahavá, sim. Uma palavra fortíssima. O fascinante sobre a ahavá é que não tem nada a ver com esse amor superficial e passageiro que a sociedade moderna tanto celebra por aí. As notas da Bíblia hebraica deixam claro que se trata de um amor puro, profundo e incondicional. É uma ação intencional, um compromisso prático com o bem-estar do outro, servindo realmente como a fundação de toda a comunidade. E o peso dessa palavra na antiguidade era uma questão de sobrevivência, sabe? Sobrevivência espiritual e física para o remanescente. Quando a instrução diz para ter o mesmo ahavá, o texto está exigindo uma base inabalável. E isso se entrelaça perfeitamente com o outro termo vital que surge no texto. Rachamim remete a algo muito visceral, uma misericórdia inesgotável e uma compaixão profunda que se move nas entranhas. Ter rachamim significa olhar para a dor ou para a falha do próximo sem aquele peso do julgamento, mas com uma empatia que obriga a pessoa a agir. É o reflexo cristalino do próprio caráter do Criador operando no meio do seu povo. Que maravilha! E a beleza de viver esse ahavá e esse rachamim na prática é o resultado que o texto promete, né? A plenitude da sinchá através do errad. E aqui as definições originais são libertadoras. Sinchá é descrita não como uma euforia temporária porque algo deu certo, mas sim como a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, exato. É uma satisfação profunda na alma, algo que completa o indivíduo independentemente das tempestades externas. E o texto condiciona essa alegria completa ao errad. Que é uma unidade perfeita. Perfeita. Não é apenas tolerar a presença um do outro no mesmo espaço, mas vibrar em um acordo pleno de pensamento e propósito. Eu imagino como uma orquestra imensa, onde cada instrumento é diferente, mas todos tocam exatamente a mesma sinfonia, de forma indivisível. Essa analogia da orquestra ilustra de forma perfeita o impacto prático dessa instrução. Porque o texto é enfático ao dizer que um não deve agir guiado por disputas, orgulho ou por um conceito elevado de si mesmo. A mentalidade exigida é de uma humildade absoluta, onde cada indivíduo estima o outro como superior a si mesmo. Exige que os olhos se voltem para as necessidades alheias antes das próprias. Esse é o único caminho para que a verdadeira simchá exista em um estado de echad. É impressionante, e toda essa base sobre cuidado mútuo e unidade ganha proporções colossais quando a gente chega nos versos 5 a 8, que trazem um exemplo supremo para balizar tudo isso. O texto exige que a mesma mente que habitou o Mashiach Yahusha esteja presente em nós. A descrição que se segue é, sem dúvida, o maior
paradoxo já registrado na história. Sem dúvida alguma. A nota original detalha que Iausha existia na própria natureza do Altíssimo, mas ele não julgou isso de forma presunçosa nem se apegou a essa glória para o seu próprio benefício. O texto relata um esvaziamento total. Ele abriu mão de sua reputação e assumiu a compostura de um éved. E para quem estuda o contexto da época, um éved é muito mais do que um ajudante. É um servo literal. Literal. Um escravo destituído de direitos e de qualquer status social. A distância entre a natureza sublime do soberano do universo e a condição de um evedo humano é insondável. O Machia escolheu deliberadamente o degrau mais baixo da estrutura humana. E a narrativa aprofunda ainda mais essa submissão ao destacar que não foi apenas uma vida de servidão silenciosa. O texto frisa uma obediência levada ao limite mais extremo concebível. A obediência até a morte. Sim, a obediência até a morte. E as notas originais exigem que compreendamos a natureza específica dessa morte. Não foi um fim brando, de forma alguma. O texto é contundente ao afirmar que foi a morte no madeiro. E a gente sabe que essa estaca de execução carrega um peso histórico brutal. Brutal, exatamente. Naquele contexto, ser pendurado no madeiro não era apenas um método de punição capital. Era uma ferramenta projetada meticulosamente para impor a máxima humilhação pública. Uma dor indescritível. E a erradicação completa da dignidade do indivíduo. A escolha de se submeter à estaca de execução é o zênite absoluto da compostura de um exived. É a materialização de uma humildade que a mente humana mal consegue processar. O esvaziamento foi tão completo que ele permitiu ser tratado como a escória da humanidade, suportando a vergonha do madeiro por pura obediência ao Altíssimo e por arraivar aos seus irmãos. E quando a narrativa atinge esse ponto de humilhação extrema, o texto traz uma revolta de tirar o fôlego nos versos 9 a 11. Ocorre uma transição drástica da vergonha do madeiro para uma exaltação culminante operada diretamente pelas mãos do majestoso Iau. E é exatamente aqui, no verso 9, que a Bíblia hebraica apresenta uma nota de rodapé, que é o coração de toda essa revelação. A nota mais crucial do texto. Uma nota que precisa ser tratada com o máximo de reverência, pois o texto declara que o Altíssimo o exaltou e lhe concedeu o nome que está acima de todo nome. A explicação original sobre qual é esse nome muda absolutamente tudo que se sabe sobre as Escrituras. A revelação contida nessa nota é um verdadeiro divisor de águas teológico. A nota explica de forma inquestionável que Iausha recebeu o próprio nome do pai. Ele recebeu o nome Iau na carne. É grandioso demais. Isso cumpre perfeitamente a antiga e imponente profecia registrada em Ishaial 45:23. A grandiosidade de um homem caminhar pela terra sendo reconhecido e conhecido como Iau na carne é um feito inédito e insuperável em toda a eternidade. O nome acima de todo nome não é um título honorífico recém-criado. É o nome imensurável do próprio Criador depositado no Machia. A magnitude de carregar o nome do Pai traz um sentido completamente novo para o verso 10. Diante desse nome soberano, todo joelho obrigatoriamente se dobrará. E o texto mapeia essa submissão em uma escala cósmica, abarcando coisas no Chamaim, na terra e debaixo da terra. A palavra Chamaim, nos textos originais, expande muito a nossa visão. Ela nos leva além da nossa compreensão física. Exato. Estamos falando dos céus, das dimensões celestiais inexploradas, da própria habitação do Criador e de todas as hostes celestiais que ali operam. É uma declaração de autoridade universal irresistível. Entidades celestiais nos Chamaim, seres viventes sobre a face da terra e o que quer que exista nas profundezas, todos prestarão reverência. Toda a língua confessará a soberania de Iausha HaMashiach. E o detalhe mais belo dessa exaltação é o seu destino final. Tudo isso resulta e culmina na glória, na beleza esplêndida, na majestade do Criador Iau. Ao exaltar o Filho que carrega o seu nome, a glória do próprio Altíssimo é magnificada por toda a criação.
Diante de um abismo tão profundo de revelação divina, a transição para os versos 12 a 18 funciona como uma âncora prática para nós. Surge a questão natural de como viver à luz de uma verdade tão esmagadora. O verso 12 orienta a atuar sobre a própria salvação com um temor e tremor. A mente moderna tende a associar essas palavras a um pânico paralisante, um medo destrutivo, não é. Mas, novamente, as notas de rodapé dissipam esse equívoco. Dissipam completamente. O significado original aponta para andar com uma reverência profundíssima, mantendo os passos sob a direção amorosa da Torá. A restauração do conceito da Torá é vital para compreender esse trecho. Ao longo dos séculos, o termo foi injustamente reduzido a um código legal frio e punitivo. No entanto, a Torá é, na sua essência, a instrução afetuosa do Altíssimo. Pode ser comparada ao projeto arquitetônico perfeito criado pelo mestre de obras para que a estrutura da vida humana não desmorone. Atuar com temor e tremor é abraçar essa instrução não por obrigação cega, mas por um respeito tão grande pela majestade do Criador, que a obediência se torna a resposta mais lógica e segura. E essa obediência reverente nos liga diretamente à palavra Shaim, mencionada no verso 16, que fala sobre reter a luz da Shaim. E Shaim transcende o mero funcionamento biológico de respirar e existir. A Bíblia hebraica nos mostra que há a vida plena, a vida verdadeira e abundante que emana da própria presença de Yahweh. E o texto contrasta essa luz da Shaim com a realidade sombria de uma geração tortuosa e perversa. Bem lembrado. A instrução prática é evitar murmurações e disputas infrutíferas. Ao fazer isso, purificamo-nos e passamos a resplandecer como faróis no meio da escuridão, segurando firme a instrução que gera verdadeira vida. A beleza maravilhosa do verso 13 é o alento que ele oferece a quem se sente incapaz de viver nesse padrão altíssimo. O texto garante que não é a força bruta do braço humano que alcança essa obediência. É o próprio Iá quem opera internamente, gerando o querer e também fornecendo a capacidade para efetuar, tudo segundo o seu bom agrado. Isso tira um peso enorme das nossas costas. Sem dúvida. Quando o coração se inclina em reverência e humildade, forma-se uma parceria divina, onde o Altíssimo capacita o homem a viver a Torá, garantindo que o mérito e a glória pertençam exclusivamente a ele. E para ancorar de vez essa profunda discussão teológica no chão duro da realidade humana, os versos finais do capítulo, ali do 19 ao 30, nos apresentam a duas figuras históricas reais, Timeu-Teus e Epafroditos. O texto documenta como esses homens personificaram o Ahavá, o Rachamim e a postura de um Eved no seu cotidiano. Timeu-Teus recebe um reconhecimento singular, sendo descrito como alguém que serviu a obra como um filho dedicado serve a um Abba. O autor do texto destaca uma triste realidade ao dizer que a maioria das pessoas busca desesperadamente seus próprios interesses. Infelizmente é a regra. Mas Timeu-Teus era a rara exceção, com um cuidado genuíno, encarnando a essência da humildade instruída lá nos primeiros versos. A inclusão desses relatos prova que a mente do Machia pode, de fato, habitar em homens comuns. A trajetória de Epafroditos é um testamento comovente desse sacrifício. Como um dedicado irmão, ele levou a postura de Eved ao extremo literal. Ele arriscou tudo. As viagens na antiguidade eram punitivas, e a dedicação dele à obra e ao suprimento das necessidades do remanescente o levou a adoecer de forma gravíssima, chegando muito perto da morte. Ele negligenciou a sua própria rainha, o seu próprio conforto e segurança, espelhando o esvaziamento supremo do Salvador. O relato da doença de Epafroditos é tenso, mas a resolução traz à tona mais uma vez o caráter do nosso Criador. A narrativa não termina em luto. O texto registra que Yahweh teve rachamim dele. O Altíssimo derramou aquela sua inesgotável e visceral misericórdia sobre a vida daquele servo, restaurando a sua saúde de forma milagrosa. Um milagre de compaixão. E não apenas dele, mas também teve rachamim de toda a congregação, poupando-os de uma dor insuportável para que não tivessem tristeza sobre tristeza.
O luto iminente foi completamente engolido e transformado em sim já, naquela alegria verdadeira e profunda por ver o irmão restaurado. O desfecho da história de Epafroditos é a demonstração tátil de que o Criador honra os que se esvaziam, aqueles que não olham para si mesmos, que abdicam dos próprios direitos por puro ahavá aos irmãos Yaldim, encontram o respaldo e o rachamim do Altíssimo. É a prova viva de que o caminho da verdadeira exaltação começa, inevitavelmente, no ponto mais baixo da humildade. Tudo isso constrói um contraste monumental com o tempo presente. Vivemos em uma era obcecada pela construção de imagem, pela busca frenética por influência social, métricas de status e pela necessidade doentia de autoafirmação. É o oposto absoluto do que acabamos de estudar. E o texto sagrado hoje nos expõe a essa realidade radicalmente oposta. Por isso, fica aqui uma reflexão final, algo profundo para ser ponderado com calma após este estudo. Se aquele que possui a autoridade máxima do universo, carregando o próprio e imensurável nome de Ial na carne, escolheu deliberadamente renunciar a toda a glória para abraçar a humilhação extrema do madeiro e a invisibilidade de um Eved, como podemos justificar a incessante obsessão moderna pela fama, pelo reconhecimento e pela necessidade de ser aplaudido? Diante do esvaziamento do Criador, qual é o real valor das nossas constantes buscas por destaque neste mundo? Uma excelente reflexão para levarmos conosco. Que o Ruach HaKadosh nos guie a toda a verdade. Lembrem-se, estudamos pela Bíblia hebraica com suas notas originais. Shalom, amados irmãos Yaldim.